Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre bivalves de água doce, um tema no qual eu desenvolvo trabalhos de pesquisa. Temos aí um conjunto de trabalhos já realizados, que estão publicados, disponíveis na web, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa paixão particular que são os bivalves de água doce. Vamos iniciar, então, essa nossa conversa explicando um pouco algumas coisas que são, para a maioria das pessoas leigas, meio estranhas, né? Como, por exemplo, dizer que você se dedica à área da malacologia. Então, a área da malacologia, quando você fala essa palavra, ela sempre traz algumas perguntas, né? Então, o que é a malacologia? Fica bem estranho. Algumas pessoas perguntam, malacologia, mas fica pior, na verdade, quando dizemos, então, que somos malacólogos. Aí a coisa fica complicada. Então, a malacologia é a área da biologia na qual os pesquisadores se dedicam ao estudo de moluscos, de forma geral, e o malacólogo é aquele que estuda um grupo, né, de moluscos, né, e se dedica ao estudo de moluscos. Como esse grupo é muito amplo, né, o malacólogo ele sempre se dedica a um grupo deles, né, porque eles são realmente um filo bastante complexo. Então, quando nós pensamos em molusco, ou filo molusca, nós temos que entender que ele é o segundo maior grupo de animais em termos de número de espécies. Hoje se considera aí que existam 100 mil espécies conhecidas, né, com muitas delas, principalmente marinhas, ainda completamente desconhecidas. E eles têm uma característica também muito importante, que é apresentar um amplo registro fóssil. Então, nós temos fósseis, né, de moluscos, o que permite estudos da sua evolução, da sua distribuição e diferentes características, né? E isso permitiu, então, se criar as árvores filogenéticas que levam ao molusco ancestral. Então, na atualidade, como ele é um grupo muito grande de animais, eles são, né, como tudo na biologia, eles foram classificados, existe uma chave de classificação, e hoje nós temos, se aceita 8 classes de moluscos, né? Então, nós temos lá os gastrópodas, os bivalves, os escafópodas, cefalópodas e assim por diante. Então, cada malacólogo, ele se dedica a um grupo desse e, em muitos casos, a um gênero, né? Ou até mesmo a uma espécie. Mas o que todos eles têm em comum, para todos pertencerem ao filo molusca? Apesar deles ocuparem um amplo espectro de nichos, né, estarem presentes em quase todos os ambientes, eles vão possuir como característica comum a presença de valva ou espículas dérmicas, né, e um pé musculoso, né? Então, essa é uma das características. Então, eles são classificados, assim, de forma geral, de acordo com o ambiente onde eles se encontram. Então, nós teremos os moluscos terrestres, como, por exemplo, as lesmas, né, muito conhecidas aí, e os caracóis ou caramujos, né? Então, existe aí, o que é certo, é caracol ou caramujo? Então, o caracol é aquele que está em ambiente terrestre, né? E o caramujo, ele é aquele que está em ambiente aquático, né? Então, nós aí chamamos de caramujo, tá? Os de ambiente aquáticos, eles podem ser marinhos, então, exclusivamente marinhos, ou seja, vivem em ambientes de água salgada, como, por exemplo, o polvo, a lula ou as lesmas do mar, né, os nudibrânquios lindíssimos, maravilhosos, coloridos, os gastrópodes, né, bivalves, e esses são muito coloridos, com conchas que são muito valorizadas, que têm valor de coleção, que têm valor
alto no mercado, inclusive algumas chegando a alguns milhares de dólares, né? Elas podem custar muitos dólares, na verdade, para colecionadores, e elas são muito duráveis, né? São objetos de decoração, são utilizadas para elaboração de artesanato, fazem parte de coleções, então são conchas que são bastante desejadas, né? Então, quem nunca de nós, né, foi na praia e não pegou uma conchinha e levou para casa, né? Então, existem pessoas que levam isso ao extremo, colecionam e pagam muito dinheiro por uma concha. Quanto mais rara ela for, mais cara, obviamente, ela é. E os bivalves, os moluscos de água doce, né? Esses moluscos de água doce, os mais conhecidos são aqueles que podem ser transmissores de doenças, né? Então, como por exemplo, os caramujos que a gente chama, né? E alguns decorativos, como a pomácea, que são utilizados em aquarismo, né? No entanto, os bivalves de água doce, eles são ilustres desconhecidos. Eles são muito pouco conhecidos, na verdade, são pouco estudados também. E existem vários motivos pelos quais os bivalves de água doce são pouco conhecidos. E é disso que a gente vai tratar um pouco hoje, para torná-lo conhecido de vocês, né? Então, esses bivalves de água doce, onde eles vivem, né? Eles vão ocupar leitos de rio, de represas e de lagos, águas que nós chamamos de águas continentais, tá? Então, água doce, tá? Água continental ou ambiente límnico, né? Então, esse aqui é um aspecto de um rio característico que apresenta esses bivalves de água doce. Mas podem estar em lagoas, ou lagos, ou represas. Essa aqui é a passaúna, por exemplo, nós temos várias espécies de bivalves na represa do Passaúna, e nas grandes bacias hidrográficas, né, como o Pantanal, na região amazônica. Então, todas elas apresentam uma riqueza variável desses bivalves de água doce. Esses bivalves, como o próprio nome já diz, né, eles têm duas válvulas, né, que são articuladas, né? Às vezes pode parecer estranho, porque quando o pessoal leigo vai na praia, ele só encontra uma válvula, né? Você encontra uma conchinha, né? Porque eles estão mortos e a ação das marés, a ação da movimentação da água fez a dissolução dessa articulação. Mas, quando vivo, o bivalve sempre tem duas válvulas que são articuladas. Então, aqui nós temos o exemplo dos bivalves de água doce, tá? Retirados aqui do fundo de um rio. Tá? Esses bivalves de água doce, em geral, eles não são coloridos, né? Eles têm uma cor, vamos dizer assim, eu vou pedir desculpa, bivalve, mas eles têm uma cor feia, né? Quando comparada aos bivalves marinhos, né? E as conchas de outros organismos marinhos. Por que isso, né? Por que ele não tem cor? Porque ele vive num ambiente que, se ele tivesse cor, evidenciaria a sua presença a predadores. Então, ele tem que se confundir com o ambiente. Então, quando nós pensamos no rio, como é que é o fundo do rio? O fundo do rio ele é ou areia, ou arenoso, né, como a gente diz, ou ele possui pedras, né, pedras de diferentes tamanhos, rochas de diferentes tamanhos, pedregulhos, matacões, né? Então, depende ali do rio que a gente está examinando. E em um mergulho, esta aqui seria a visão de um fundo de rio. E esta visão desse fundo de rio em que o bivalve ele vai estar presente. Então, ele tem que se confundir. Se ele fosse colorido, ele seria uma presa extremamente fácil, né? Então, isso justifica a cor que esses bivalves têm.
eles têm uma cor que permite que eles se misturem a essas rochas e a esse substrato, que permaneçam ali parcialmente enterrados e a salvo, entre aspas, de predadores. Tá? Então, aqui esta imagem mostra, por exemplo, um bivalve em sua característica, em seu ambiente característico. Aqui está o bivalve, ele está ele fica parcialmente enterrado, então por isso que nós dizemos que ele tem um comportamento infaunal, né? Ele fica enterrado. Aqui um outro, ó, tá? Menorzinho aqui, e observem como ele se confunde. Ah, mas está fácil de ver. Está fácil de ver porque é uma foto e porque nós não estamos olhando para dentro do rio, né? Mas no rio eu garanto para vocês que o olho tem que ser extremamente treinado para encontrar esses organismos. E isso é um fato que torna esses organismos desconhecidos. Tá? Um fator a mais é que qualquer tipo de perturbação no ambiente, então, se eu pisar aqui, se ocorrer aqui um movimento de pisoteio, ele se fecha. Né? E quando ele se fecha, aí fica mais difícil de observá-lo e de localizar esses bivalves no fundo do rio. Então, eles estão completamente, como vocês podem observar, ó, completamente integrados no ambiente. Isso faz com que eles também não sejam organismos que sejam valorizados para aquário. Tá? O aquarismo não vai dar muito valor a esses organismos. Por quê? Porque eles ficam enterrados. E as pessoas gostam no aquário de ver os organismos, né? Então, eles não têm muito valor em termos de aquarismo. Aqui nós podemos observar um outro bivalve. E aqui, novamente, observem que eles se confundem com o substrato, inclusive com o substrato sobre as valvas, né? Bastante lama, bastante resíduo de lodo, né? E eles se confundem com muita facilidade no ambiente. Gostaria de discutir com vocês um pouco a importância desses organismos, né? Que são desconhecidos, mas que têm uma importância ecológica, como todos os outros organismos, né? Os organismos presentes no ambiente evoluem em conjunto para que aquele ambiente esteja em equilíbrio, então não existe um organismo mais importante que o outro. No entanto, o que nós vamos destacar aqui é a importância desses bivalves límicos. Bom, primeiro, ele é base da cadeia alimentar, né? E ele também, dependendo do local, ele é capaz de determinar a qualidade da água. Então, é um organismo que vai apresentar uma importância ecológica muito grande. Então, ele se alimenta de algas e protozoários através de filtração. Esses alimentos, essas algas, esses protozoários, são incorporados em sua massa, ou seja, eles crescem a partir disso e acumulam esses nutrientes, e ao se tornarem organismos com uma massa visceral com valor nutricional, eles passam a ser alimento para outros organismos, né? Como, por exemplo, aves e até mesmo mamíferos e outros organismos marinhos. Tá? Então, aqui nós podemos observar a estratégia, inclusive, de captura e de alimentação desses animais à base de molusco. O importante também a gente discutir é essa questão dos bivalves determinando qualidade de água. Então, na malacologia, nós dizemos que eles são engenheiros do meio ambiente, um termo cunhado dentro da malacologia, muito utilizado pelos malacólogos, que tentam demonstrar a importância desses bivalves no meio no qual eles estão inseridos. Então, nós dizemos que eles prestam serviços ecossistêmicos, ou seja, eles trabalham, eles vivem, eles desenvolvem atividades que são benéficas, né, para o ambiente, ou seja, para
nós, né? Então, eles são capazes de promover a qualidade de água, da água no ambiente no qual eles estão inseridos. Bom, mas como que eles fazem isso? Bom, primeiro, eles são organismos que se alimentam através de filtração. Então, a biofiltração vai permitir que esses organismos eles coletem partículas presentes na coluna d'água e façam utilização dessas partículas. Então, eles vão remover essas partículas da coluna de água. Então, vamos ver aqui, ó, nós podemos observar aqui os bivalves em um ambiente. Tudo isso aqui, considere que são partículas, né, que estão presentes no ambiente da água. Então, ele, por filtração, ele vai captar essas partículas, tornando a água mais transparente, com menos partículas, o que permite a entrada de mais luz, que beneficia outros organismos, como, por exemplo, as algas. E o que ele faz com essas partículas? Parte dessas partículas ele vai utilizar como alimento, e o que ele não utiliza como alimento, ele elimina na forma que nós chamamos de pseudofezes. E é depositado no fundo, né, no substrato. Então, com isso, ele acaba aumentando a transparência, a qualidade da água. Quando ele faz essa filtração, ele também está removendo da coluna da água bactérias, micro-organismos e se alimentando delas, né? Então, são vários os aspectos dessa filtração que trazem benefício. Neste vídeo aqui do lado, vocês podem ver um aquário com bivalves e um aquário sem bivalves, o que demonstra a capacidade do bivalve de melhorar a qualidade de água, seja a sua turbidez, seja a quantidade de partículas em suspensão, num prazo de 60 horas. Observem um aquário com e um aquário sem bivalves. Então, esses bivalves eles têm uma grande importância na determinação da qualidade de água do ambiente no qual eles estão inseridos. Eles também fazem um movimento que nós chamamos de bioturbação. Então, ele tem um pé extremamente musculoso, né? E esse pé musculoso, ele cava o fundo, como vocês podem observar. Ele cava esse fundo para promover deslocamento, como nós podemos observar aqui. Aqui é o rastro do deslocamento dele, tá? E para se enterrar, né? Então, ele está procurando um ambiente mais adequado para se enterrar. E enquanto ele faz esse movimento para se enterrar, ele, na verdade, está promovendo uma movimentação desse substrato. E essa movimentação desse substrato disponibiliza para outros organismos material orgânico que estava ali depositado, tá? Então, ele faz o que nós chamamos de bioturbação. Esse movimento dos pés é muito poderoso. Esse pé do molusco ele só pode ser observado em condições naturais, né? Toda vez que você coloca a mão nele, que você pega esse bivalve, ele se fecha. E, portanto, você nunca vai ver o pé. O pé pode ser observado em filmagens que simulam um ambiente no qual ele está inserido, como, por exemplo, aqui neste aquário. Então, foi colocado aqui um bivalve e nós vamos observar a movimentação deste pé, né? Neste caso do vídeo aqui, está mostrando um curbícula, que é um bivalve invasor, né? E ele está fazendo um movimento que vai possibilitar que ele se enterre nesse substrato. Então, observem a força muscular desse pé. Ele não só promove o giro da concha, olhe, ele promove o giro da concha, posiciona a concha de formas que o sifão dele, né, que é a parte pelo qual ele capta a água e libera e exala esta água filtrada, fique posicionada sempre
para fora do substrato. Então, observem. Ele se enterra totalmente, né? Fica apenas com o sifão. E daí a pouco ele sumiu. Por isso que ele não tem valor para aquário, né? Porque quem quer em um aquário um bicho que se enterra totalmente, que não é visualizado, né? Até o peixe está procurando ali, né? Esses bivalves têm um período de vida extremamente longo, né? Eles podem, algumas espécies podem viver até 200 anos, com outras 50 anos, 12 anos, 10 anos, e a média se estima que um bivalve ele tem uma média de vida de 20 anos. Existem algumas exceções, que são esses bivalves da classe Spheridae, né, que eles vivem apenas 1 ano. Mas eles são muito pequenos. Eles têm cerca de 5 a 9 milímetros de tamanho. Tá? Então, eles não são, não fazem parte desses grandes bivalves que vão, então, viver, ter uma vida extremamente, um ciclo de vida extremamente longo. E um crescimento muito lento. Né? Isso significa o quê? Que ele demora muito para se tornar um jovem reprodutor. Tá? E isso é importante para a gente entender alguns aspectos da vida deste bivalve. No entanto, o mais significativo, aquilo que é único, que é diferente de todos os outros organismos que você possa estudar, é o ciclo reprodutivo deste bivalve. Então, o ciclo reprodutivo dele envolve uma série de eventos que são diferentes de todos os outros organismos. A maioria dos bivalves são dioicos, ou seja, existe o molusco macho, o molusco macho e o molusco fêmea. Tá? Mas observando esses moluscos, não é possível distinguir, porque eles não têm diferenças entre macho e fêmea na concha. Né? Então, esses organismos, eles vão, para que a gente consiga identificar se é macho ou fêmea, nós temos que fazer outras técnicas. Visualmente, para bivalves de água doce, não é possível identificar o macho e a fêmea. Mas existe o macho e existe a fêmea. Então, este macho, ele vai liberar os espermatozoides na água, tá? Através do sifão. E a fêmea, através do sifão também, vai coletar esses espermatozoides e vai transportar esses espermatozoides para um local dentro dela chamado de câmara de incubação. Nesta câmara vai ocorrer a fecundação e, posteriormente, esses ovos fecundados serão levados para outro compartimento que é denominado de marsúpio. E no marsúpio vai ocorrer a primeira fase do desenvolvimento, até uma fase larval. Tá? Quando essa fase larval ela é formada, esta fêmea libera essas larvas na água. E essas larvas, elas têm um dente, elas vão se ligar a um peixe. Tá? E no peixe, elas vão ficar aderidas por um tempo variável, de 20 a 30 dias, e elas vão atuar como parasitas desse peixe e vão se desenvolver no peixe. Quando elas terminam a sua segunda fase de desenvolvimento, elas são liberadas, elas se soltam do peixe e caem no substrato. E ali, então, ela passa a ser um jovem, né, indivíduo que vai crescer e vai dar origem a uma nova colônia. Então, essa estratégia de fase parasitária no peixe,
ela também tem um aspecto importante do ponto de vista ecológico, porque ela permite a dispersão ao longo do rio desses bivalves, né? Já que eles se locomovem muito pouco, eles se deslocam muito pouco, a forma deles conquistarem novos ambientes naquele rio é através da dispersão dessas larvas que ocorre através dos peixes. Mas essa dependência do peixe cria uma outra dificuldade. Cria a dificuldade de que, se houver uma diminuição de peixes, também há um prejuízo para a reprodução, para o ciclo reprodutivo desses bivalves. Mas vamos ver isso um pouquinho mais de perto. Vamos ver como é que ela desenvolve todas essas estratégias, né? Então, pense lá, uma represa, um rio extremamente grande, uma represa. O macho libera o espermatozoide na água corrente, né? Então, como é que a fêmea faz para capturar esse espermatozoide? Eles têm uma estratégia que possibilita isso, ter uma distribuição agregada. Tá? Significa que eles sempre formam colônias como esta daqui que vocês podem observar, onde os indivíduos estão muito perto um dos outros. Ou seja, a liberação do espermatozoide está muito próxima do sifão inalante de uma fêmea, né? Então, essa distribuição agregada é uma estratégia que promove o maior índice de sucesso entre esses bivalves. Imagina se tivesse um aqui e outro a 10 metros de distância, né? Num rio com água corrente, ou mesmo numa lagoa com água parada. É bastante difícil. Então, existe uma estratégia de populações que se mantêm agregadas para possibilitar o sucesso reprodutivo. Muito bem, eles agora se reproduziram, mas nós ainda temos o quê? As larvas sendo liberadas e sendo necessária a presença de um peixe. Então, como é que o peixe vai deixar que essas larvas façam adesão a ele, né? Então, nós temos ali a questão do peixe. Para isso, os bivalves também desenvolveram algumas estratégias. Então, a borda do sifão inalante, do sifão exalante, ela possui uma série de projeções e filamentos, como vocês podem observar aqui, que apresentam movimentos, né, como se fossem movimentos ciliares. E isso atrai o peixe para próximo ao bivalve, na hora que ele está liberando essas larvas, né? Algumas espécies, elas criaram bordas desse sifão aqui, essa borda, bastante elaboradas, como eu posso mostrar aqui para vocês. Olha aqui. Nesta imagem, se você olhar rapidamente isso daqui e não souber o que está vendo, você vai dizer que isso aqui é um peixinho, tá? Mas, na verdade, não é. É a borda do manto, né, naquela região, altamente especializada. Olha aqui, ó. Se você olhar rapidamente, você vai falar, nossa, parece um peixe que está aqui grudado. Não, é a borda desta região aqui. E o que ele faz? Ele movimenta essas estruturas, promovendo a atração dos peixes que vão ser, então, bombardeados por uma grande quantidade de larvas. Vejam aqui neste vídeo. Então, aqui ele está movimentando, observem, e o peixe ele fica atraído, né? O peixe é curioso, ele fica atraído. E quando ele vai promover, abocanhar, ele recebe uma descarga de larva. A larva penetra, olha lá, a larva se gruda às brânquias e ali passa, então, a desenvolver um estágio parasitário. Então, ela cresce, né? Ela adquire as características e depois ela é liberada. Então, quando ela é liberada, ela vai cair no rio, no substrato, e dá origem, então, a uma nova população. Tá? No Paraná,
nós temos muitos pesquisadores que trabalham com bivalves. Então, se você tem interesse em bivalve, curta a nossa página lá, Malacologia do Paraná, do Grupo de Malacologia do Paraná. Esse grupo reúne uma série de pesquisadores de diferentes áreas, então tem o pessoal que trabalha com moluscos marinhos, com cultivo, com sanidade, com moluscos de alto mar, com polvos. Nós temos ali pesquisadores de todos os tipos que formam, então, esse grupo Malacologia do Paraná. Nós temos esse site, essa página no Facebook, desculpe, essa página no Facebook, e temos um site, temos uma revista também, que nós publicamos artigos, né? Então, curta lá a nossa página, saiba mais sobre moluscos, acompanhe a programação e acompanhe os eventos da área. É uma área bastante interessante que vai possibilitar uma série de conhecimentos. Então, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham curtido os bivalves e curtam os próximos vídeos, nos quais a gente vai trabalhar com características de cada grande grupo. Um abraço a todos.